Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Que as palavras do Santo Evangelho. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos fazendo essa viagem pelo segundo livro dos Reis, porque nós já passamos pelo primeiro, vendo a figura do profeta Elias, depois o profeta Eliseu, vimos toda uma caminhada de Deus com o seu povo, e hoje a igreja coloca diante dos nossos olhos esse capítulo 19 do segundo livro dos Reis, que traz essa história de Senaqueribe, que envia uma mensagem ao rei Ezequias, dizendo que ele iria destruir Jerusalém, porque ele era um rei poderoso e já tinha invadido e destruído as outras nações e roubado os seus tesouros. E é interessante nós percebermos isso. O rei Ezequias era um rei fiel a Deus. A primeira coisa que o rei Ezequias fez quando ele assumiu o reinado foi purificar a fé do povo de Israel. O rei Ezequias não quis primeiro fortalecer o exército. O rei Ezequias não quis primeiro fortalecer as muralhas da cidade. O rei Ezequias quis, em primeiro lugar, fortalecer a fé do povo. Porque um povo de fé é um povo imbatível. Porque um povo de fé, um povo que sustenta a sua fé, que alimenta a sua fé com a palavra, que experimenta a sua fé pela força da oração, é um povo imbatível. Independente se aquele povo vai fazer parte do exército, mas é um povo imbatível porque é um povo forte, mesmo que ele passe por provações, mesmo que ele passe pela penúria, pelas dificuldades, pelos sofrimentos, o povo que se fortalece na fé é imbatível. Diga aí para quem está do seu lado: quem se fortalece na fé é imbatível. Na fé no Deus verdadeiro. Foi o que ele fez. Ele destruiu o templo pagão. Ele destruiu os ídolos que Israel adorava. Voltando ao primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Foi a primeira coisa que ele fez. E pasme, até a serpente de bronze de Moisés ele destruiu, porque a serpente de bronze deixou de ser um sinal para o povo de Israel, para virar um ídolo. Eles se prostravam diante da serpente, adoravam a serpente e não adoravam o Deus verdadeiro. O rei Ezequias foi um rei que foi usado por Deus para fazer uma grande purificação em Israel e na fé do povo. Foi um rei usado por Deus para trazer um avivamento da fé, para avivar a fé daquele povo
que sempre foi um povo que caminhou pela fé, que sempre foi um povo que testemunhou grandes sinais, milagres, prodígios, portentos da parte de Deus, mas que pela fraqueza humana, pela fraqueza das ideias, pela fraqueza do coração, estava traindo a Deus. E Ezequias chegou como rei e colocou todas as coisas no lugar. E disse: nós somos o povo que temos por obrigação de adorar o Deus verdadeiro. Encerrou-se a idolatria em Israel. E aí esse povo que começa a adorar o Deus verdadeiro, esse povo que reconhece a partir do rei, começa a experimentar o tempo da bem-aventurança, da bonança, da prosperidade, da ação de Deus no seu meio. E claro, como todo homem tem que tomar cuidado com o orgulho, com a vaidade, o rei se envaideceu, Ezequias, de tudo que ele estava conquistando de bem material. E ele começou a mostrar para todo mundo os seus bens. Porque ele começou a mostrar os bens, ele começou a atrair os olhos dos urubus, os olhos dos invejosos, os olhos do rei da Síria, Senaqueribe, que já tinha destruído as outras nações, que já tinha invadido as outras nações. E esse rei manda uma cartinha para Ezequias, dizendo: Israel é a próxima nação que eu vou invadir, vou destruir e vou tomar tudo aquilo que vocês têm. Olha o que Senaqueribe afronta Ezequias: não te seduza o teu Deus, em quem confias, pensando: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios, porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Síria fizeram a todas as nações, e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Só que, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, Senaqueribe não sabia que o rei Ezequias verdadeiramente era fiel a Deus, apesar das suas fraquezas. E qual foi a reação de Ezequias com a carta de Senaqueribe? Ele vai até Deus, ele apresenta para Deus a cartinha que o rei assírio mandou. E ali, em oração, acreditando em Deus, ele começa a ter a força da fé para entender que um povo que caminha pela fé, um povo que é fiel, é um povo imbatível, é um povo que não experimenta a derrota, mas que conquista dia após dia a vitória, que suporta a provação, que passa pela tribulação, que passa pela perseguição, porque colocou a sua confiança no Deus verdadeiro. O rei Ezequias se prostra diante de Deus e ele fala, olha só que oração belíssima. Ezequias tomou, versículo 14, Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e na presença do Senhor fez a seguinte oração. Olha que sinceridade. Senhor, Deus de todos os reinos, Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, Tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. Veja, Senaqueribe não se sente, ou melhor, Ezequias não se sente insultado. Ele diz para Deus: Senaqueribe está insultando o Senhor, que é o Deus de Israel. Ele está achando que o Senhor é como os ídolos, os falsos deuses, que foram construídos pelas mãos humanas e que podem ser queimados, quebrados, destruídos. Senaqueribe está pensando, ó Deus, que Tu és um Deus fraco, como os falsos deuses das outras nações. Senaqueribe está zombando de Ti, ó Deus. E ele começa nessa oração sincera, apresentando diante de Deus em oração a angústia, a inquietude do coração dele. E ele continua:
É verdade, Senhor, que os reis da Síria devastaram as nações dos teus territórios, lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obras das mãos dos homens, de madeira e de pedra. Por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos na terra saibam que só Tu és Senhor e Deus. Veja a fé desse rei. Intervém, Senhor, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor e Rei, que não existe outro. Mostra para todos os reinos da terra que a fidelidade de Israel torna Israel inabalável, imbatível. Mostra quem é o Deus verdadeiro que tem que reinar nos corações. Mostra para esse povo, olha que sinceridade, olha que oração ousada, olha que rei, que governante louvável. Oxalá, se os nossos governantes fossem assim, tementes a Deus. Homem fiel, um rei fiel, Ezequias, consegue diante de Deus, numa oração fiel, primeira coisa, um reavivamento de um povo, e consegue tornar uma nação imbatível, porque, em primeiro lugar, aquele que lidera é fiel a Deus. Diga para quem está do seu lado, se um, diga para ele, se um, faça o gesto, se um foi capaz de reavivar uma cidade, uma nação, imagina o que Deus não pode fazer a partir de nós. Fala assim, de todos nós que aqui estamos. Imagina, meus irmãos, se nós formos fiéis a Deus, como Ezequias foi. Imagina, minhas irmãs, se nós, diante dos nossos problemas, ao invés de nós reclamarmos e nos amedrontarmos diante das batalhas e das lutas que se apresentam diante de nós, nós nos prostrarmos diante desse Deus imbatível e nós acreditarmos que Ele pode todas as coisas na nossa vida e na nossa nação. Imagina, meus irmãos de São José dos Campos, se nós formos um povo fiel a esse Deus, o que Ele não vai fazer nessa cidade, o que Ele não vai fazer na sua paróquia, o que Ele não vai fazer no seu grupo, o que Ele não vai fazer na sua família, pela sua fidelidade, pela sua coragem de se colocar diante dEle. Só que nós, ao invés de nos colocarmos diante de Deus, a gente reclama primeiro, murmura, duvida. Gente, ele sabia a história. Todas as nações tinham sido invadidas e vencidas pelos reis da Síria. Mas Ezequias era diferente. Ezequias acreditava num Deus que é imbatível, num Deus que é o Senhor dos exércitos, num Deus que é o Rei dos reis, num Deus que é o Todo-Poderoso. Se nós acreditarmos nesse Deus, se nós verdadeiramente amarmos esse Deus, se o nosso coração se render em adoração a esse Deus, o nosso inimigo e ninguém na face dessa terra poderá nos destruir, porque o nosso Deus é indestrutível e imbatível. Só que a nossa fé precisa ser aumentada. Veja o que o Papa Bento XVI vai dizer. Meus caros amigos, também nós, na oração, temos de ser capazes de apresentar a Deus as nossas dificuldades, o sofrimento de certas situações. Diz o Papa, os determinados dias, o sofrimento de certas situações, de determinados dias, o compromisso cotidiano de o seguir, de ser cristãos, e também o peso do mal que nós vemos em nós e no nosso redor, para que Ele nos infunda esperança, nos faça sentir a sua proximidade,
nos conceda um pouco de luz no caminho da vida. Veja o conselho que o nosso Papa está dando. Nós também precisamos apresentar ao nosso Deus os nossos sofrimentos. Por que não fazer uma cartinha para Deus? Como Ezequias fez. Levou a carta e aí disse para Deus: olha aqui o meu problema, olha o tamanho do meu problema. Não tem um ditado popular aí? Apresenta o seu problema o tamanho do seu Deus. Você não vai apresentar o seu problema para Deus, você vai apresentar o seu Deus para o seu problema. Você vai ver o que ele vai fazer. Esse homem de fé levou o problema dele para Deus. Falou: olha aqui, olha, o Senhor é muito mais poderoso, o Senhor é muito maior, o Senhor é muito mais potente do que o problema que eu tenho. O Senhor é muito mais forte do que o sofrimento que eu vivo. O Senhor é muito maior do que a enfermidade que eu trago. O Senhor é muito mais poderoso do que qualquer situação que eu enfrento nessa terra. Mas é preciso ter fé. Qual foi a resposta? O profeta Isaías vai e diz para Ezequias em profecia: assim fala o Senhor Deus de Israel: ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis o que o Senhor disse dele: a virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas, pois um resto sairá de Jerusalém, sobreviventes do monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. O que Deus responde? Esse pequeno resto que é fiel verá a vitória. Diga comigo: se eu confiar inteiramente no meu Deus, eu verei a vitória. Se eu colocar diante do meu Deus os meus problemas, as minhas lutas, os desafios de cada dia, eu tenho fé que eu verei a vitória. Eu quero assumir isso hoje, Senhor. Eu quero assumir isso hoje, Senhor. Para a minha vida, para a minha espiritualidade. Eu quero hoje, Senhor, aceitar o chamado que o Senhor me faz de ser um homem de oração, de fazer tudo na tua presença, buscando a tua face, experimentando, Senhor, dia após dia, a sua vitória, a sua resposta do meu clamor, da minha oração. Olha para quem está do seu lado e diga: os meus olhos já contemplam um vitorioso. Aplauda esse vitorioso que está aí do seu lado. Esse é o segredo da vitória. Hoje, o rei Ezequias está sendo para nós um modelo de como conquistar a vitória. Submeter-se a Deus, adorar somente a Deus, confiar somente em Deus, colocar os problemas diante de Deus. O Papa está dizendo, dos dias a dias, a dificuldade que é ser cristão, a dificuldade que é viver esse evangelho, buscar o caminho estreito, a porta estreita, buscar o caminho da virtude. O caminho da virtude é esse caminho que é estreito, que é difícil. O caminho do vício, dos prazeres, o caminho que esse mundo oferece é o caminho largo, é a porta larga. O Evangelho está dizendo, está mostrando para nós hoje. Nós temos que colocar diante de Deus e falar: olha, Senhor, nesse mundo, no século 21, no ano de 2012, não está sendo fácil ser cristão. Está sendo difícil demais te seguir a tua palavra, seguir os seus mandamentos. Vem em meu socorro, olha aqui a minha fraqueza. Olha aqui o que eu não estou conseguindo, mas eu quero. Eu preciso vencer esse exército, esse gigante. Eu preciso vencer aquilo que parece que eu não vou conseguir. Por quê? O caminho largo leva para a perdição. A palavra de Deus está dizendo: o caminho estreito, a porta estreita, nos leva para a vida eterna, para a experiência da salvação. Nós temos que dizer como o Papa Bento XVI está dizendo:
colocar-nos diante de Deus em oração e apresentar o desafio de o seguir e de ser cristão hoje, de continuar acreditando, de continuar fiel na cruz, na tribulação, na provação. Hoje nós estamos aprendendo o segredo. Ezequias está nos ensinando. Agora, depende de cada um de nós. Depende de você. Depende de mim. Depende da nossa decisão. Se nós quisermos fazer um caminho de derrota, se nós quisermos continuar andando na estrada larga e querer entrar na porta larga, nós somos livres. Deus não vai nos impedir. Deus não tem um controle remoto com o meu nome lá e fala: Roger, vai para a direita, Roger, vai para a esquerda, Roger, vai para trás, agora vai para frente, meu filho. Dá um pulo, levanta o braço, abaixa. Não tem um controle remoto na mão de Deus para me controlar. Não tem um controle remoto com o meu nome lá em cima. Olha, balança a cabeça para um lado, para o outro, para trás, para frente. Não tem na mão de Deus um controle remoto com o meu nome. Ele te deixa livre, ele me deixa livre. Aí eu tomo uma decisão. É o livre-arbítrio que ele deu para Adão e Eva. Olha, vocês querem viver no paraíso? Não coma da árvore do centro do jardim. O que eles foram fazer? Comer da árvore do centro do jardim. Por isso que nós estamos doentes, por isso que a gente morre, por isso que a gente sofre, porque eles desobedeceram a Deus. É a consequência do pecado original. Não foi Deus que criou a morte, não foi Deus que criou a doença, não foi Deus que fez o sofrimento, não. Foi a decisão do homem. Nós somos passíveis das reações próprias das decisões que nós tomamos na vida. Até hoje a gente ainda sofre por aquele pecado de Adão e Eva. Mas vamos para o positivo. Vigília Pascal. Ó, feliz culpa de Adão, que foi merecedora de tão grande Salvador. Oh, feliz culpa de Adão, que mereceu tão grande Salvador. Então, hoje Deus está chamando a nossa atenção para que nós façamos o caminho da vitória. O caminho da vitória é o caminho da vida. O caminho da vitória é o caminho da vida. E veja qual foi o resultado da oração de Ezequias. Versículo 35. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185.000 homens. Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu. Voltou para Nínive e aí permaneceu. Quem foi humilhado? O Deus das fileiras de Israel? Ou aquele que se achava o Deus vencedor de todos os outros deuses? Senaqueribe foi o inimigo. O inimigo sempre sairá humilhado quando nós nos submetermos a Deus. O inimigo sempre sairá derrotado quando nós nos dobrarmos diante de Deus em adoração e oração e colocarmos diante dele as nossas lutas. O inimigo sempre sairá derrotado. Seja o inimigo espiritual ou sejam aqueles que se levantam contra a obra de Deus na nossa vida. Eles sempre sairão derrotados se nós buscarmos a Deus na fidelidade da oração, na fidelidade do sacrifício, de renunciar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus Cristo, de seguirmos o caminho estreito, a porta estreita, de vivermos os mandamentos, de não sermos como Adão e Eva, mas obedecermos como a Virgem Maria, como Jesus. Eis que venho, Senhor, com prazer, eu faço a vossa vontade. Eu pergunto para você, qual é a sua decisão nessa noite? Volto a dizer, não tem um controle remoto com o nome da Celeste lá em cima. Celeste, tchau. Muda para lá, muda para cá. Não tem. Deus te faz livre para decidir por Ele ou não. Feche um pouquinho os seus olhos na presença do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Diga, Senhor, diante de uma palavra dessa, eu quero
me dispor do fundo do coração a fazer um caminho de vitória. Eu quero optar hoje. E para isso, eu necessito, mais do que nunca, da sua graça. Porque eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou muitas vezes uma pessoa que faz propósitos e que não cumpre. E hoje, Senhor, eu quero experimentar a graça necessária para seguir o caminho estreito, entrar na porta estreita, nesse caminho e nessa porta, que me levarão à vitória da vida eterna. Hoje eu, diga o seu nome, Padre Roger Luiz da Silva, estou disposto, Senhor, a assumir o preço que precisa ser pago para experimentar a vitória. Eu não quero viver uma vida de derrota, mas eu quero, como Ezequias, diante do Senhor, apresentar as minhas batalhas e ver o seu poder agir em cada situação. Eu conto contigo, Senhor, porque o Senhor é a minha vitória. Eu conto contigo, Senhor, porque o Senhor é a minha vitória. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai partilhar o segundo momento mais especial que ele viveu na vida dele. Ele vai dizer que ele foi no terceiro céu, num êxtase. Tamanha foi a comunhão dele com Deus. E ele vai dizer que lá Deus revelou coisas para ele que ele não conseguia transmitir com a linguagem humana. Porém, ele vai revelar algo. Eu trago um espinho na carne. E eu me apresentei 3 vezes diante do ressuscitado, pedindo que ele retirasse de mim esse espinho. E ele não retirou. E eu escutei da boca dele: somente a minha graça te basta. É quando você se sente fraco, eu sou forte. É quando você reconhece que você é fraco e assume a minha fortaleza, eu sou forte na sua vida. Você quer vencer? Coloque-se fraco. Porque somente a graça de Deus te basta. Mais nada. Mais nada. Somente a graça de Deus basta para nós sermos um povo vencedor. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão dessa bênção e diga: somente a graça de Deus te basta. Creia. Balança a mão dele. Deus te fez para vencer. A graça dele te basta. Eu quero segurar na mão de um cristão autêntico, original, vencedor, que entendeu como Paulo que somente a graça de Deus te basta. Segurando na mão do seu irmão, feche os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só, que não só nesta batalha em o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Experiência eu te glorifico. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, declara: se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for,
Sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão. Não se para de lutar. Declara: triunfarei, triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão. Não se para de lutar até chegar ao céu. Lá do início, canta isso, segurando a mão do seu irmão. Senhor, preciso te dizer, Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer. Você nunca estará só, estando com o Senhor. Só nessa batalha, entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão. Não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão. Não se para de lutar até chegar ao céu. Segurando na mão desse irmão, peça agora a Deus a graça para ele vencer, para ele descobrir a vitória que é estar aos pés do Senhor, que é combater na oração, que é apresentar os problemas, as dificuldades, as lutas, o desafio de ser cristão, de ser fiel. Peça agora: Senhor, fortalece esse meu irmão, fortalece essa minha irmã, para que ela seja alguém que faz uma caminhada de vitória nessa terra. Convença esse irmão que ser vencedor não é viver uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem tribulações. É impossível viver nessa vida sem combates, mas é apresentar o Deus que é o vencedor para tudo aquilo que se vive. É apresentar a totalidade desse Deus que é capaz de mudar o curso da história, que é capaz de desbaratar os exércitos, 180 mil, seja quantos forem, Ele é capaz de vencer. Senhor, convence esse meu irmão, pelo poder dessa palavra, pelo poder dessa oração. Faz desse irmão um vencedor, alguém que nessa noite está determinado a viver e a caminhar na vitória. Senhor, abençoa esse irmão. Senhor, abençoa a caminhada desse irmão. Senhor, revela a ele como o Senhor revelou a Paulo. Somente a minha graça te basta. Somente a minha graça é necessária. Realiza na vida desse irmão essa obra, Senhor. Realiza, Senhor, essa obra de salvação. Se te faltam as palavras, ora no Espírito sobre a vida do seu irmão. Ora. Deus quer levantar vencedores nessa noite.
Iriandara Maria Lana Maria Nara Maria Lana Maria Naria Narama. Shiriandara Maria Nara Maria Lana Maria Narana. Era Manara Maria Nara Maria Nara Maria. Era Marana. Aleluia, Senhor, glória ao teu nome. Pelos vencedores. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão. Não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Balança a mão do seu irmão e diga: não pare de lutar até chegar ao céu. A vitória é definitiva. Passando pela porta estreita, você vai experimentar a vitória final, porque você soube buscar e caminhar com um Deus vencedor. Balança a mão do seu irmão e diga: eu seguro na mão de um vencedor. Glória a Deus, aleluia. E aplauda mais uma vez esse vencedor, essa vencedora que está aí do seu lado. Muito obrigado, Senhor. Bendito e louvado seja o seu nome. Glorificado seja o seu nome, Jesus. Muito obrigado, Deus. Tu és o Senhor, o Salvador. Pode aplaudir o nosso Deus. Eu quero terminar com a palavra do Papa Bento XVI. Num mundo em que corremos o risco de confiar somente na eficiência e na potência dos meios humanos, neste mundo cristão, neste mundo, nós somos chamados a redescobrir e testemunhar a potência de Deus, que nos comunica na oração, como a qual crescemos cada dia no conformar a nossa vida àquela de Cristo. Nós somos chamados neste mundo a confiar na potência de Deus através da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.